Olá, entrando. Gustavo já tá aqui, deixa eu. Olá, Gustavo. E aí, Mari, beleza? Beleza? Ixi, Beleza? temos eco? Temos eco? Então vamos ver o que o pessoal vai dizer aí. Eu tô te ouvindo bem. Eu também tô Eu te também ouvindo e tô tô te me ouvindo ouvindo. e tô me ouvindo. Ah, tá. Então, gente, fala aí como é que tá o áudio. Vocês estão ouvindo bem? Tá com eco? O pessoal que tá O entrando pessoal que agora tá são os entrando agora são cobaias. os cobaias. Gente, tá dando pra ouvir bem? O que vocês acham? Bom, a Mari, eu sei que Bom, vocês Mari, eu estão sei que ouvindo. vocês estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo com Vocês eco? estão me O ouvindo meu com tá eco? bom. O seu tá com eco, pelo jeito. E se tirar o fone, não fica melhor? Do meu? Vamos Do ver. meu? Vamos ver. Segue com eco. Segue com eco. Fala aí. Tô falando. Tô falando. O Gustavo tá Mas com eu eco. continuo, Mas eu me continuo ouvindo. me ouvindo. Ele está com eco. Está com eco. Tá com eco, tá com eco, eco. Cara, esse negócio do Cara, eco, esse negócio do eco, eu acontecer já em vi várias acontecer em lives, eu não várias sei como lives, eu não resolver isso sei aí. como resolver isso aí. É, eu não sei também. Pluga, você tá com Pluga, fone aí você também? tá com fone aí também? Oi? Você tem fone? Eu tô tem com fone? fone, mas não, eu não gosto, não fica muito bom. Ah, mas vamos ver se resolve Mas o vamos ver eco. se resolve o eco, né? Tá, peraí. Mas o eco Não é fica teu. bom? Não fica bom. Como, não sei, às Não vezes é? é Não muito sei, às vezes é... Eco, eco. 1, 2, 3, testando. Opa, não temos eco para mim, pelo menos. Mas eu só não tô te escutando agora, Mari. Não escuto. Não te escuto. Deixa eu ver, eu vou de fone também, peraí. Vai, vamos lá. Eu tô te ouvindo. Tá baixo, mas eu tô te ouvindo. Sem eco. Quem tá sem som, gente? É, você ficou sem som. Ó, parece que deu... Ó, E agora? Estão ouvindo? tô te ouvindo. E eu não tenho Tá, eco. mas. Tá, Eu acho que parece que rolou. tá certo. O que vocês acham? Gente, vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? Fala pra gente. Vou comprar um fone decente para as minhas próximas lives, tá? Providenciar isso. Da Mari tá baixo. Tá não baixo tá baixo ainda, não, gente? Não, não tá baixo não. Tá altão aqui pra mim. Ouvindo bem os dois. Mari, voz baixa, vou gritar então. Não, mas aí, calma aí. Quem que colocou ali? É o fone o problema. A Cláudia. Ju. Ficou bom os dois. Ah, então é isso. Sim, Tá minha show. mãe. Ah, até minha mãe tá aqui. Tá. Fabiola, Beleza. Patrícia. Então tá bom, gente. Então vamos começar. Qualquer coisinha aí, se for dando problema, vocês vão sinalizando que a gente tenta resolver. Então, Gu, que prazer ter você aqui, né? Eu vou Isso, te contar um prazer é pouquinho, meu. né? Que a gente se conheceu de uma forma meio inusitada, né? Até a Cláudia que tá aí, que foi a ponte, né? Que um dia eu tava falando para ela sobre o meu trabalho, de eu gostar de falar de morte, de luto. E daí ela pegou e lembrou de você, que também fala sobre isso. Eu falei, vou procurar, vou saber, né? Porque a gente sabe que a gente é raro, né? É espécie rara aqui.
É verdade. Então, quando eu sei que tem alguém falando sobre isso, eu quero saber, quero conhecer, quero poder compartilhar também. Então, se apresenta aí pra gente, conta um pouquinho de você, o que que você faz. Aham. Então, vou começar contando até já uma história da Cláudia aí, porque eu sempre conto isso nas lives que eu faço para falar sobre morte, porque foi muito louco, assim. Sempre você deve passar por isso também, né? As pessoas veem reportagens sobre morte, reportagens sobre luto e vão mandam para mim. E teve uma vez que a Cláudia fez isso, daí ela falou: Ai, Gustavo, desculpa estar te mandando isso, mas sempre que eu vejo morte, eu lembro de você. Aí eu falei, não, meu, mas eu tenho que pedir desculpa. Esse é meu objeto de pesquisa, né? Eu gosto disso, então achando pode mandar. Mas, bom, enfim, é isso, né? E aí, contando um pouco dessa trajetória, ou pelo menos de próximo da onde eu chego nela, minha formação inicial é em naturologia, né? Aí em Santa Catarina, Uhum, na Unisul. E aí depois eu vou trabalhar com saúde mental, faço uma formação em acupuntura e medicina chinesa e acaba entrando no campo da educação. E isso, o campo da educação veio para mim em 2011, né? Depois a gente vai entrar nesse detalhe, mas meu pai faleceu em 2008. E aí, junto com a graduação, eu faço mestrado em filosofia da educação, e aí já discutindo o tema da morte, e depois já emendo o doutorado também discutindo o mesmo tema. E aí hoje eu estou aqui em Ourinhos, no interior de São Paulo, eu estou como secretário de Cultura aqui na prefeitura, mas também como professor da Estácio de Sá, aqui em Ourinhos, e da Univille, em Joinville. Acho que esse é um pouquinho da trajetória aí. uhum, legal. E então, eu não me apresentei, né? Eu também, eu sou, Acho que é a né, hora de Mariane, você fazer isso. minha vez. Sou, então, psicóloga e eu acho que vou acabar contando também um pouco disso, mas eu acabei me interessando mais por esse assunto, né, a partir da morte do meu pai. Então, quando eu estava aí no último ano de faculdade, ele descobriu um câncer e daí mudou tudo, né? Então, eu estava assim já, na verdade, eu sempre conto, né, que na psicologia eu não estava me encontrando, não sabia nem se eu ia seguir essa área, não era algo que eu via, assim, me via fazendo. Mas a partir disso me abriu, assim, né, um campo aí de possibilidades, enfim. E, né, nesse processo que eu fui, então, fazer uma residência aqui na UFSC, né, e estar em contato, então, com a parte hospitalar, então, também atender pacientes, então, em fim de vida. Então, isso foi me dando, assim, mais clareza e mais certeza de que era esse o caminho aí também, né. Então, depois eu fiz uma formação, então, em tanatologia, que é o estudo da morte, Uhum. e aqui estou, né? Continuando estudando e falando sobre a morte. Acho que é por aí. Mas então conta um pouquinho aí pra gente como que foi, né, a morte do teu pai, como que tudo isso aconteceu, assim. Uhum. Então, Mário, eu acho que antes até de falar isso, a gente tem que ressaltar, e eu também tenho que elogiar o seu trabalho, né? Você falou que somos poucos, mas é legal que quando a gente vai entrando nesse mundo, a gente vai descobrindo muita gente, né? Uhum, E eu acho que a sua sacada de fazer uma live no mês dos pais, né? Falando sobre essa perda dos pais, eu acredito que sim, tem muito a ver com a sua própria história, né? E eu acho que a gente pode falar isso ao longo da live, mas eu acho que o luto, ele tem um tempo, mas eu entendo que ele tem diversos ressignificados ao longo da vida, né? E eu acho que uhum, a gente sempre está procurando ressignificar, né, ou fazer esse luto de uma forma diferente o tempo todo, né? Ou a cada ano, a cada momento. Então, achei muito, muito oportuno mesmo, né? Não imaginei que repercutiria da forma que repercutiu, né? Muita gente veio falar comigo uhum, inbox, quando a gente postou os stories, assim, eu fiz uma caixinha lá de pergunta, teve gente falando que estava passando por esse processo, né? E pensar nisso é bastante complicado, assim, né? Dia dos pais, Dia das mães, a gente discute bastante isso dentro da escola também, né? Poxa, vai comemorar Dia dos Pais e aí a pessoa não tem pai, o pai abandonou a família, né? E aí quando você me fez o convite, eu até fiquei pensando nisso, né?
poxa, mas já tem tanta gente que faz luto de pais que estão vivos, né? De famílias que não tem mais o pai por um abandono, alguma coisa nesse sentido. E o quanto que isso é significativo para muita gente, né? Então, assim, antes de começar mesmo, já elogio demais o seu trabalho e fico muito agradecido pelo convite, né? Eu acho legal como a gente encontra pessoas, né? Eu tenho uma frase tatuada que é: almas boas sempre encontram boas almas, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí a vida, né? A gente acaba cruzando o caminho de pessoas que têm propósitos parecidos, têm ideias próximas, né? Basta a gente estar disposto para encontrar essas pessoas. Mas, falando sobre meu pai, quando eu entrei na faculdade, Mari, em 2003, ele já era separado da minha mãe, né, desde que eu tinha 4 anos. E quando eu entro em 2003 na faculdade, ele decidiu ir com a esposa dele para o Japão, né? Era uma época que já não estava tão em alta assim o trabalho lá no Japão, mas ele decidiu ir, achou que seria bacana, interessante para ele fazer um dinheiro, enfim. E ele foi para o Japão em 2003, e ele e a esposa dele, e ele voltou exatamente em novembro de 2007, que é quando eu acabei a faculdade de naturologia, né? E aí, poxa, e assim, como eu disse, meu pai e minha mãe sempre foram separados, né? Desde que eu me entendo por gente, mas quando eu tinha 4 anos eles se separaram. Então, eu tive uma relação um pouco mais distante, entre aspas, assim, do meu pai, né? Porque ele morava em Lins, que é uma cidade próxima aqui de Ourinhos, então eu não via ele com tanta frequência. Eu era muito apegado à minha mãe, então eu ia para lá no fim de semana, eu já ficava com saudade, às vezes eu não queria nem passar 2 dias, já queria voltar. E aí eu fui ficando mais velho, na adolescência a gente foi se aproximando de alguma forma. E aí, quando a gente estava numa aproximação legal, ele decidiu ir para o Japão. E aí ele voltou e eu falei, pô, que legal, né, cara? Pô, tudo bem, perdeu a faculdade, a gente teve esse contato à distância, mas agora vai ser uma outra fase, né? Eu tô numa fase passando de adolescente para adulto, vai ser bacana estar próximo do meu pai, né? Enfim, e aí eu me formei, a minha festa de formatura na naturologia foi em março de 2008. Aí, em agosto, eu vim dar uma palestra aqui pertinho de Ourinhos, que é uma cidade que chama Marília. E meu pai, ele tava vindo de São Paulo, voltando de São Paulo para Lins. E aí ele parou em Marília para assistir a palestra. E aí ele assistiu essa palestra, foi no fim de agosto. A gente se viu, passou o dia juntos, né? Tipo, era recém-formado, eu estava divulgando o curso de naturologia. Então, minha mãe também foi lá, minha avó foi ver, sabe? Aquele negócio de, nossa, meu filho vai falar pro público, vamos lá prestigiar. E aí meu pai assistiu também. E a gente passou o dia junto e tal. Aí eu voltei para Santa Catarina, né? Eu ainda estava morando aí em Floripa. E aí fui fazendo as minhas coisas. Na época eu estava tentando mestrado na saúde pública, na UFSC. E aí eu não falava todo dia, nem com meu pai, nem com a minha mãe. E aí foi muito legal, assim, legal barra louco, né? Porque eu falo que no banho é o meu momento de maior inspiração, né? Textos vêm no banho, ideias vêm no banho. E aí aquele dia eu tava no banho e comecei a pensar, não sei porquê, mas eu comecei a pensar, nossa, imagina, né? Quem será que morre primeiro, meu pai ou minha mãe? Né? Tipo, do nada veio na minha cabeça. Isso era tipo 1º de setembro. Eu falei, nossa, que nada a ver pensar isso, né? Passou, tal. E aí, no dia 7 de setembro, no dia 6 de setembro, eu acordei pensando em ligar para o meu pai, porque ele tinha filmado a palestra, tinha tirado fotos, e eu até então não tinha contato com isso. Eu falei, pô, vou ligar pro meu pai, pedir para ele. E no fim, não liguei também, sabe? Aquele negócio, 1000 coisas acontecendo, passou reto. E aí, na madrugada, de 6 para 7, era umas 3, 4 da manhã, meu celular tocou e aí tava escrito pai. Aí eu falei, nossa, meu pai. Mas meu pai tinha dessas, né? Às vezes ele fazia um negócio doido, tinha que fazer alguma coisa perto e desviava o caminho e trombava a gente, enfim.
encontrava os amigos. E aí eu falei, nossa, meu pai. E aí quando eu atendi era meu tio. Aí eu falei, deu alguma coisa errada. Na hora ele atendeu já com uma voz meio marejada, assim, uma voz meio travada. Ele falou, ó, Gu, seu pai... Daí eu falei, o que aconteceu? Seu pai sofreu um acidente no trabalho. Meu avô, em Lins, ele tem uma oficina mecânica, loja de peças, faz serviço de guincho, e meu pai trabalhava com guincho. Aí meu tio falou, ele foi socorrer um carro e teve um acidente e tal. E, cara, assim, receber a notícia é muito pancada, assim, sabe, Mari? Você vai falar um pouco depois da sua história, mas eu não tive essa experiência de falar de ter a notícia da doença, né? Mas a notícia do acidente é um soco no estômago, assim, sabe? 4 da manhã ainda, sabe? Meio dormindo. Eu lembro que eu sentei na cama, fiquei meio perdido, eu morava com 2 amigos, minha namorada na época estava do meu lado. Eu só virei para ela e falei, meu pai sofreu acidente, tá internado, tem que ir para lá. E era 4 da manhã, não tem avião, não tem nada. Eu tive que pegar um ônibus para ir para Curitiba e de Curitiba pegar um ônibus para ir para Lins. Resumindo, eu fui chegar em Lins no outro dia, no dia 7 mesmo, mas era 10 e pouco da noite. Eu cheguei direto para a UTI, meu pai estava na UTI. O que aconteceu foi que ele tinha guinchado um carro de um córrego em Lins e ele foi com aqueles guinchos antigos, aquele que tem tipo um gancho assim que arrasta o carro, né? Hoje os guinchos são plataformas, o carro vai em cima. Ele desceu no córrego, engatou o anzol no reboque do carro, puxou o carro, né? O carro estava bem, estava funcionando, ele só tinha caído. E aí ele foi entrar embaixo do carro para soltar o anzol do engate. E quando ele entrou embaixo, o braço de ferro que segura o cabo de aço do caminhão caiu no capô do carro. E quando caiu, o engate do carro, que era embaixo, pegou na cabeça dele e teve um traumatismo craniano. E eu passei a viagem inteira sem entender o que tinha acontecido, né? Em 2008 não tinha WhatsApp, era tudo por mensagem, ligação, ninguém me explicou direito o que era o acidente. Achei que ele tinha sido atropelado, alguma coisa. Quando eu entro na UTI e vejo só a cabeça dele enfaixada, falei, tá tranquilo, né? Vai estar tudo bem, amanhã as coisas melhoram. E aí que eu fui começando a ter a real noção da situação, né? Como que ela estava. Você quer que eu conte até o fim? O que você quiser contar, Gu. Aí eu fiquei em Lins, né? Eu fiquei lá, minha madrasta estava lá, meus parentes estavam lá, meus tios, primos, tudo mais. E aí eu fiquei lá e eu decidi comprar um caderno. E nesse caderno eu comecei a fazer um diário. Porque a minha ideia é que quando ele acordasse, eu não precisaria, e ninguém precisaria contar tudo o que aconteceu para ele. Ele ia ler, né? E beleza. Mas o quadro dele não melhorava, ele ficou em coma induzido por alguns dias, acho que foram 3 ou 4. Depois começaram a diminuir a sedação. E quando deu uma semana, era dia 13. Tinha um primo dele de Joinville que tinha ido para lá, médico e tal, e aí a família toda falou, não, Gustavo, faz assim, ó, volta com ele para Joinville, daí de lá você pega um ônibus para Floripa, continua fazendo suas coisas, porque eu larguei o aluno especial do mestrado em saúde pública, larguei várias coisas andando, assim, né? Aí quando melhorar, você volta para cá, para estar próximo dele, eu, beleza. Aí ele tava melhorando, aí eu fui para Joinville, cheguei em Floripa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro certinho, eu cheguei em casa, minha prima me ligou. Gu, ó, eu acho bom você voltar, porque teu pai piorou, a pressão dele não sobe, os batimentos estão baixos. Aí, isso era no dia 14, aí eu peguei um ônibus à noite, e aí fui para Lins. Eu não lembro se era à noite ou era de dia, mas eu lembro que eu cheguei aqui em Ourinhos, eu cheguei tipo 15 para as 4 da tarde. E quando o ônibus parou na rodoviária aqui de Ourinhos, tem que passar por Ourinhos para ir para Lins, né? Quando parou aqui, entrou minha mãe e meu tio, por parte de mãe, né?
meu tio entrou junto com a minha mãe no ônibus e falou... eles me olharam, eu tava com a minha namorada também, eles me olharam, eu falei, eu já sabia o que era, né? Eles estavam vindo me buscar pra gente poder ir de carro pra Lins pra dar tempo de eu chegar no velório. Então ele já tinha morrido e eu cheguei lá pro velório, assim. Então foi assim, foi uma semana que eu tive pra, não só eu, né, mas como toda a família, se despedir do meu pai, né? Porque veio gente de Campinas, gente de Ribeirão Preto, gente de Joinville, de tudo que era lugar pra visitar ele na UTI, assim. Foi esse o processo. Tudo isso. Então tem essa questão, né, que eu vejo muito, lógico que a gente não pode comparar a dor, mas o que eu observo, assim, né, com os meus pacientes e com a teoria também, é que essa morte, assim, inesperada, ela é mais difícil, assim, né, da gente lidar, vamos dizer assim, de aceitar e de compreender, né, do que quando tem um processo, assim, de adoecimento mesmo, que a gente tem a oportunidade também de passar ali por um luto antecipatório. Apesar dele ter ficado ali um tempo, mas o jeito que foi tudo, né? Foi tudo muito assim, inesperado, né? Tava bem, tava ali, foi um acidente mesmo, né? Algo que você fica, nossa, mas e se tivesse feito tal coisa? E se não sei o quê? E se, né? Acho que aqueles e se, aquelas perguntas assim que vêm em todo o processo de luto, vem com muito mais força, assim, né? Porque a gente não consegue aceitar que as coisas podem acontecer, né? Então, acho que vem muito essa sensação de falta de controle, né? Uhum. Eu acho que esse é o ponto, né? É o ponto X. É isso que muda a perspectiva de tudo também, né? É aquele negócio, né? Mar calmo nunca faz marinheiro bom, né? Quanto mais difícil o negócio, mais potente você fica. Então, por ter sido um processo, digamos, soco no estômago, eu criei algumas coisas para tentar me reestruturar de alguma forma, né? Mas é exatamente isso que você falou, é diferente de receber uma notícia, né? Sim, Então, daí o meu processo foi assim, né? Meu pai também, eu não imaginava, assim, nunca, né, que ele ia ter uma doença que ia morrer assim tão cedo, né? Ele morreu com Quantos anos ele 57 tinha? anos. 57. Então, meu pai tinha 42 ou 46? Não sei, mas era 40 ainda. Não tinha os Nossa, 30. mais novo ainda. E daí vem também aquela nossa ideia de também, né, que a gente cresce com isso de tempo, né? Que então, se a pessoa tá velha, então ela tá preparada para morrer. Parece que é mais fácil de aceitar, sendo que a gente não tem relação nenhuma, né? Sempre fala que para morrer basta estar vivo. Mas, né, enfim, a gente vai tendo essas crenças aí que também muda tudo depois que a gente começa a estudar a morte, né? E ver que, na verdade, a relação do tempo não é em quantidade, né? É muito mais em qualidade. Sim. E então, quando a gente descobriu, né, então, que ele tinha o câncer, eu estava na faculdade ainda, e ele teve câncer de garganta. Então foi aquela coisa, né? No começo fez cirurgia, ele fez várias cirurgias, chegou a fazer quimioterapia, radioterapia, então todo aquele processo mesmo, né? De mudar totalmente já a rotina, né? Ele trabalhava e parou de trabalhar, começou a ficar em casa, então toda a organização da casa, né, mudou. Enfim, até que ele foi começando a ficar cada vez mais debilitado, enfim, até que passou a ter internações assim mais prolongadas. Né? E numa dessas aí, o médico chegou pra gente e falou que não tinha mais nada que fazer. Né? Então, ele pegou e falou que ia passar então a gente para uma outra equipe. E na época eu nem, né, não tinha ideia do que era. Daí ele falou que era equipe de cuidados paliativos. Mas aí a gente fica naquela esperança da cura, né? Então, então é essa equipe que vai salvar, agora vai, né? Então agora... E sem falar, né, nos métodos alternativos, né, que se tenta também, né, de planta, de remédio tal, de não sei o quê, a gente vai tentando de tudo para trazer a vida ali de volta. E nesse tempo também, o que eu vejo, assim, né, eu fico muito pensando, eu sempre comparo essa situação de eu ter tido esse tempo de viver esse processo, porque eu e o meu pai, a gente passou por um tempo de distanciamento, assim, né? Eu vejo que quando eu era pequena, eu era muito próxima dele. E depois, na adolescência, assim, a gente se distanciou. Não que a gente fosse brigado, mas a gente não tinha mais aquela proximidade, aquela convivência, assim, de pai e filho. Era uma coisa meio distante.
Mas esse processo de adoecimento, assim, aproximou muito a gente. Então eu fico pensando, se ele tivesse morrido às vezes por um acidente, talvez eu tivesse, né, muita culpa por não ter tido Uhum. essa oportunidade de aproveitar esse momento. Então eu vejo que esse processo do adoecimento dele foi muito importante para mim, assim, para mim, para ele, para nossa relação, de estar próximo, de aproveitar aquele momento ali. Então, isso me fez, então, ver a diferença, né, da qualidade de uma relação, da intensidade que pode ser uma relação, mesmo que por um tempo breve, do que às vezes a gente tem uma vida inteira, você tem seu pai ali, mas você não tem uma relação com ele, né? Que é um pouco isso que você falou também, né? Da morte simbólica, né? De um pai que está vivo, mas que não é presente. Sim. Uhum. Então, então foi isso, né? Então daí com a equipe ali de cuidados paliativos, a gente foi então fazendo, né, outras coisas mais pela qualidade de vida dele, para o bem-estar. E daí que eu fui também procurar saber, né, e me interessar aí por essa área que eu nem conhecia, né, o que era cuidados paliativos. E eu achei isso muito incrível, justamente por isso, para a gente ver a potencialidade ali da vida no momento de morte, né, o quanto que aquela pessoa pode mudar muita coisa ainda, né, pode trazer muita vida. E eu senti isso muito de perto, assim, eu pude sentir a vida, assim, de perto. E eu via que eu estava, então, até esse momento, assim, muito anestesiada em muitas coisas da minha vida, né? Vivendo aquela coisa, assim, automático e tal. E quando tudo isso aconteceu, eu vi que a morte existe, né? Porque até então também a gente tem a morte só do outro, a morte está sempre muito distante. E outra que eu já tive várias mortes, né? Já passei pela morte dos meus avós, avô. Eu teve uma morte também que me marcou muito de um colega que estudou comigo, que se matou. Então, foram várias coisas assim que eu não dei vazão assim para isso, né? As coisas foram acontecendo e tal, tal, tal. E acho que também com a morte do meu pai veio tudo à tona, assim. Acho que todos esses processos que eu vivi e que eu achei que tinham passado assim despercebido, eu vi que não. Eu vi que eu tinha muita coisa ainda para elaborar, eu tinha muita coisa para fazer com aquilo ali, e eu só não sabia como ainda, né? Não estava ainda me encontrando o meu lugar. Então eu acho que essa parte aí da morte dele trouxe muito isso assim para mim, né? E no momento da morte dele, foi o que eu falei, né? Essa questão de ter esse luto antecipatório, a gente vai vivendo também o processo ruim, né? O processo difícil de ver a pessoa já em sofrimento, de tentar de tudo e não conseguir. Então, você ir vendo a pessoa né, ficar muito mal mesmo, tanto fisicamente e emocionalmente, já não querer mais nada, já querer morrer, na verdade, né? De ver que não tem mais como viver daquela forma, né? Já não é mais uma vida. E então isso também acho que foi ficando mais fácil assim de aceitar esse processo, né? Então eu acho que quando a morte veio também aquela sensação de alívio, né? De um alívio por acabar aquele sofrimento, tanto dele quanto da família, que se desgasta junto, né? Com tudo aquilo ali. Então a gente ficava naquele momento que qualquer telefone, qualquer coisa, parecia que iam avisar, né? Que ele morreu. E foi assim, no dia que ligou, né? Minha mãe ligou, ela que estava com ele no hospital no dia. Na hora que ligou, eu já sabia. Falei, ele morreu. Então, foi bem difícil. Eu acho que depois, assim, que as coisas foram acontecendo. Mas no momento, assim, a gente, né, não consegue se organizar, né? Uhum. Ô, Mário, você tinha quantos anos? Eu tinha, foi 5 anos, 25. 25. E aí se você já me autoriza, eu vou te contar, eu vou te dizer por que que isso me levou a estudar sobre o tema, né? Porque pensando Claro. na minha trajetória, né, eu fiz naturologia. Naturologia tinha uma cadeira de tanatologia, né? Até aí tudo bem, né? O Uhum. estudo da morte, mas aquilo não tinha me pego de uma forma muito significativa, apesar de depois também ter percebido que eu já tinha vivido vários processos de morte significativos. Uhum. E só que quando meu pai morreu e eu estava naquele processo de escrever meu diário, quer dizer, o diário que ia ser para ele, depois virou o meu diário, quando ele morreu, parecia que eu tinha envelhecido, mas no sentido de eu fiquei, eu tinha amadurecido, né? Essa é a palavra. Parecia Uhum. que o Gustavo lá, que tinha 24 anos, parecia que eu tinha 40 anos.
sei lá, 46. A prima do meu pai estava assistindo e falou que foi 46. E aí parecia que eu amadureci muito. E aí eu comecei a me pegar nisso, sabe? Tipo, será que todo mundo que passa por um processo desse tem essa mesma percepção, se sente maduro, né? Se sente... Porque, por que que eu falo da maturidade? Porque algumas coisas que eu dava muita importância antes pararam de ter importância, né? Aí aquilo que a gente conversou aqui, já comentaram aqui também na live, que é a questão da qualidade de tempo, né? Não interessava muito quanto tempo, mas era a qualidade do tempo para fazer as coisas, né? Por quem eu estava fazendo, de que forma, como aquilo me afetava, né? Então, e aí quando eu entrei na pedagogia, né, o mestrado na saúde pública não tinha rolado, eu já tinha visto que tá na UFSC, que tipo, os professores preferiam os orientandos dele para puxar para o mestrado, né, para o doutorado. Falei, quer saber? Na época eu estava dando aula para jovens e adultos, eu falei, vou fazer pedagogia. Aí entrei na pedagogia, mas já sabendo que eu queria um mestrado. Aí no primeiro semestre eu conheci o grupo de filosofia da educação, no segundo semestre já teve processo seletivo e eu entrei. Né? E aí a ideia da pesquisa era a morte como elemento de formação humana para a vida. Né? Então, de que forma vivenciar um processo de morte, viver um luto, ou um processo até mesmo de quase morte, pode nos potencializar em vida. Né? E aí, no mestrado, eu uso como base os dois filósofos que são o Nietzsche e o Montaigne. Né? E aí eu vou por uma perspectiva filosófica para fazer essa discussão. Enfim. E aí tá vindo vários comentários ali já. Mas fala, conta aí, Mari. Eu vou vendo aqui os comentários. Vai vendo aí. E eu justamente isso. Eu acho que esse é o ensinamento, assim, mais valioso, né? Pelo menos para mim foi o que ficou, assim, né? Que nem eu falei, eu me despertei, assim, pra minha vida, né? No sentido disso, de realmente aprender a valorizar o que realmente importa e estar mais presente no presente, né? Porque eu via que eu me vivia muito presa no passado, né? Ruminando coisa que já foi, ou às vezes muito preocupada com o futuro e nunca estava no aqui e agora. E eu acho que isso, quando a gente começa a estudar a morte, né, e pensar, então, ter consciência da nossa finitude, é justamente isso, é viver o momento presente, que é o que nos cabe, é o que a gente tem, né, o restante, assim, não existe. E quando a gente consegue, então, aproveitar, isso faz com que né, a morte, depois que aconteça, lógico que dói, lógico que é sofrido, mas você aproveitou esse tempo que você tinha, você fez, né, o que era possível ali. Eu acho que muita mágoa, muita coisa fica quando a gente fica sempre naquele do que podia ter sido feito, né? Do que podia ter ficado, enfim. A galera tá meio que concordando ali na ideia, né? De ficar mais forte. A Ana também, ela foi minha caloura na naturologia, tá aí assistindo. Né? Ela falou, a gente não se abala mais por qualquer coisa. Né? Acho que a gente dá sentido para várias outras coisas, né? Sim, então, a gente... Essa é a parte do ressignificar, né? Teve alguém lá no comecinho que teve alguém que perguntou o que é o ressignificar, né? Como ressignificar. E aí eu acho que são processos individuais, né, Mari? Eu acho que minha forma de ressignificar, em um primeiro momento, parece que foi pegar o diário que era para o meu pai e transformar aquilo num diário para mim. Né? Eu escrevia naquilo ali fervorosamente todos os dias o que eu sentia, né? Eu também tive um diário. Eu acho que a escrita ela é muito potente, né? Eu acho que muito. Eu gosto muito de escrever, né? Meu Instagram é totalmente escrita. Tem as fotinhas bonitinhas que é para atrair público, mas o forte dele são os textos, né? Então, eu acho que são muitas formas de ressignificar. Depois eu fazer um mestrado com o tema, depois transformar isso num doutorado, né? Eu acho que essas são formas de ressignificar. E eu acho que não tem uma regra para isso, né? Mas aí talvez você possa falar melhor.
Mas isso é uma coisa que perguntam muito também pra mim, né? Mas como que eu vou ressignificar? E as pessoas ficam com uma pressa, assim, de passar logo pra essa parte, porque essa é a parte bonita, né? Quando você vai contar pra todo mundo que, você É, elaborou seu luto, o que que você tirou disso tudo. Mas no começo você não consegue realmente ver nada além. Eu costumo falar que no começo você é a dor, você é aquilo ali, e não adianta alguém vir fora e falar que você vai fazer isso ou aquilo. É o seu processo, a partir do jeito que você vive tudo isso, né? O que isso vai te despertando e você vai permitindo, né, sentir e ver o que nasce disso tudo aí, que você vai, então, ter alguma coisa, dar um sentido para tudo aquilo, né? Mas né, o processo é de cada um, não tem uma receitinha de bolo. Infelizmente, ou eu acho felizmente, que né? Eu acho que dá para sair muita coisa bonita disso, né? sim. E aí eu pensando agora no ressignificar, né? A irmã do meu pai também está assistindo aí a live que eu já vi ela comentando ali. E ela lembrou de uma coisa interessante que particularmente eu não lembro, mas muitas pessoas, quando me veem e o assunto é esse, acabam lembrando esse fato que foi o velório do meu pai. Ah, eu Porque adoro falar do amor. Uhum. então, porque Eu te foi assim. Primeiro que eu cheguei parecia uma cena de filme, né? Porque tava todo mundo só esperando o filho chegar para fechar o caixão para poder ir pro cemitério, né? Então eu lembro Uhum. meu tio, eu descendo com meu tio e com a minha mãe do carro, meu tio parou num posto de gasolina perto assim do velório de Lins. E aí eu fui andando e eu vi as pessoas falando, nossa, é o filho dele, é o filho dele, tipo, chegou, né? E aí eu lembro que eu cheguei, tinha um monte de coroa de flor, assim, porque, imagina, né? Ele trabalhava com guincho. Quando que você pede ajuda pra um guincho? Quando você tá na merda, né? Você tá péssimo, você pede ajuda. Então, todo mundo que passou por ele foi ajudado de alguma forma e todo mundo prestou alguma homenagem. Uhum. E aí eu cheguei, pô, aquele clima de velório, né? Não à toa a gente fala, né? Aquele clima de velório. E E aí depois eu lembro o caixão dele foi no caminhão de guincho até o cemitério, com as coroas de flor, tudo. E eu lembro que demorou para conseguir chegar no cemitério e tudo mais, né? E, e aí teve esse lance do cemitério que foi, pô, cheguei lá, tava todo mundo chorando, assim, sabe? Clima merda, assim, ruim demais. E eu não lembro quais foram as palavras que eu falei, como foi que eu falei. Eu só lembro que de alguma forma eu chamei a atenção de todo mundo e falei algumas palavras no sentido de, meu, ele nunca era um cara que chorava, eu sempre via meu pai sorrindo, eu sempre via meu pai feliz, e agora vocês vão ficar aqui nesse último momento, nessa última possibilidade de estar com ele chorando, né? E aí, no final, acho que eu pedi uma salva de palma, alguma coisa nesse sentido, e pronto, né? Uhum. Parecia que, pô, o filho fez isso, né? Que doideira, né? Enfim, mas conta aí Uhum. do velório. Não, é que tem, né? As pessoas têm esse peso com o velório, né? De que tem que ser aquela coisa triste, mórbida e, né? Enfim. E o velório do meu pai me marcou muito, assim, porque ele falava sempre que quando ele morresse, ele queria que tocasse a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E então, né, quando ele morreu, lógico que eu quis, ele foi cremado, né? Então foi uma cerimônia muito bonita. E eu quis colocar aquela música, né? A mulher lá que organizava pediu umas fotos, né, da família dele, enfim, e uma música para colocar de fundo. Aí eu dei a do Zeca Pagodinho, porque era a que ele queria. E quando começou a tocar, assim, eu via no velório todo mundo, assim, se olhando, assim, tipo, como assim, né? Tocando um pagode no Que meio do velório. absurdo! E depois ainda ele falava, né, que quando ele morresse, queria que todo mundo fosse, não era para ficar chorando, para ir tomar uma cerveja. Daí a gente também foi, reuniu todo mundo, foi tomar uma cerveja. Então isso foi uma coisa assim que me marcou bastante também, né, que de poder então honrar esse pedido final, né, de fazer essa vontade dele, né. E É, então aí também já me fez olhar diferente, já começar a olhar que a sim. morte pode ser de outro jeito, entendeu? A gente não tem que ficar falando nisso, sabe? Sempre, ai, bate na madeira, sabe? A gente acha que se falar vai atrair. Então, né? Essa daí é a dose, né? Os amigos que não querem mais estar perto de você porque você só fala disso. É. E Meu irmão, aí, ele fala assim, toda vez que eu vou contar alguma coisa pra ele, ele fala, ai, lá vem ela com as histórias tristes dela. Ele não aguenta.
Não, história triste são outras bem piores que É, essas. é. Mas ô Mário, eu acho que a gente acabou tocando no assunto que é importante para o momento, né? E eu participei já de algumas lives falando sobre isso e eu acho que tem uma galera que está aí vivendo isso, que é a morte agora, né? Que não tem esse mesmo ritual de um velório, né? A gente não consegue ter aquele carinho que é o abraçar, né? Que é o encontro mesmo. Nesse período aqui, eu perdi um tio-avô faz 2 dias que ele faleceu. Não era muito próximo, mas era muito próximo da minha mãe, dos meus tios, né? Uhum. A gente também teve um ex-secretário de cultura aqui, bastante conhecido na cidade, que também faleceu. Não foi por Covid, esse tio-avô foi, mas esse secretário foi num acidente. Então, eu acho isso importante a gente tá dizendo aqui também, né? Eu acho que esse momento é, mais uma vez, uma forma de ressignificar também esse processo, né? Do velório. Enfim, eu sei de algumas iniciativas que estão acontecendo, a galera do Infinito, né, tá trabalhando nesse sentido, o Tom, tem o Testamento, é um site com, como que Inumeráveis, é? né? Isso, Inumeráveis Inumeráveis. Instagram. Uhum. Então, acho que são formas da gente tentar ressignificar, né? Eu fiquei sabendo também de uma história, eu não sei em qual live eu ouvi, porque agora é essa doideira de um monte de live, né? Mas a ideia de que tinha morrido, eu não sei se era marido, eu não sei qual era o parente, mas era assim, uma senhorinha não poderia estar próximo no velório, nem naquele tempo curto, e aí ela pede para o carro da funerária passar em frente à casa dela, né, que ela faz uma despedida ali. Então são formas realmente da gente ter que reinventar o velório, né? Sim, de readaptar, né? E eu acho que isso tem feito a gente refletir também a importância do velório, né? Que era uma coisa também que estava se perdendo. Né? As pessoas Ótimo. já não dava mais aquela importância assim do velório, dava aquela passadinha só para falar que foi, né? O tempo, né? Estava encurtando já cada vez mais. Mas isso mostra a importância, né? Isso que a gente está vivendo agora, essas pessoas, muitas não poderem nem ver o corpo, né, no caixão, enfim, isso vai ter impacto ainda para muito tempo, né? Algo, é um complicador aí para o processo de luto, infelizmente, essa parte de ritual é muito importante. Então, poder resgatar isso de alguma forma, então, seja virtual, seja fazer, né, algo com a família, ou mesmo algo individual mesmo, mas algo que você consiga concretizar ali aquela perda, né? Entender realmente que aquilo aconteceu, olhar para isso. Então, a gente está tendo que se reinventar aí. Então, essas iniciativas estão sendo bem boas mesmo. Eu tava lendo ali enquanto você tava falando, né, a ideia da live, né, Mari? A gente foi no foco e saiu um pouco dele, mas estavam falando sobre falar como que é o Dia dos Pais, né, sem ter o pai. Era isso que eu queria trazer, porque é uma coisa que me perguntam muito, falam muito, mas Dia dos Pais está chegando, como que eu vou passar meu primeiro Dia dos Pais sem meu pai? Ou também, às vezes, quem é pai e perde o filho também está nesse dilema aí de como que vai ser esse dia. E aí, Igor, como que foi para você? Você Esse é o primeiro sabe? Dia dos Pais? Como que... Então, Mário, para mim é diferente, né? Porque teve esse lance da ruptura da minha relação pai e filho muito cedo, Uhum, né? Então, com 4 anos, meu pai e minha mãe estavam separados. Então, tinha ano que o presentinho do Dia dos Pais era para minha mãe, tinha ano que era para o meu avô, tinha ano que era para o meu tio, tinha ligação para o meu pai, né? Mas, sim. de verdade, eu nunca mesmo, né? Até hoje eu sou meio assim, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu não gosto muito dessa forma, sabe? Porque parece. E eu não vou nem falar que é uma questão capitalista, que isso a gente já sabe, já está cansado de saber que é para gerar dinheiro, né? É para gerar um comércio. Mas eu nunca vi muito sentido em ter um dia para comemorar um negócio, sabe? Se é um nascimento, eu entendo. Pô, a pessoa nasceu naquele dia, é um aniversário. Agora, tem um dia para comemorar outras coisas, né? Tipo o Dia dos Pais, das Mães. Eu não vejo muito sentido, mas eu entendo demais as pessoas que dão valor para isso, né? Para essas datas comemorativas. E aí, eu acho que é um momento, e aí você também pode me dizer o que você pensa, né? Mas
eu vejo um momento bastante profícuo e significativo para a gente criar algum ritual para esse momento, né? Para falar sobre aquela pessoa, né? Pô, então a gente fazia o que nesse dia? Ah, a gente se encontrava. Pô, é pandemia, né? Não sei como que vai ser isso também, mas enfim, a gente fazia um churrasco, alguma coisa, juntava a família. Então vamos juntar a família e vamos falar daquela pessoa, né? O que a gente lembra de bacana, o que a gente lembra de bom, né? Perfeito. Eu acho que essa é a minha forma de pensar. É o que eu acho mesmo, porque eu também, eu nunca fui ligada em data, essas datas comemorativas, assim, para mim sempre passaram despercebido, nunca fui apegada a isso. O que eu vejo que acontece é que quando a gente perde, essa data ela vem, é mais uma coisa para lembrar, né? Que é o que a gente vive, né? No luto a gente fica então buscando coisas assim para lembrar, justamente porque a gente tem o medo de esquecer. Então, isso vem muito à tona, assim, e além disso, eu acho que a dor também fica muito grande de você ficar vendo as pessoas, né? Porque daí aquela chuvarada de foto com o pai no Instagram, aí é televisão, é propaganda, enfim, tá? O mundo tá ali comemorando e parece que você não pertence mais àquilo, né? Então, essa sensação de você ser excluído ali, eu acho que isso acaba gerando mais essa dor do que realmente o dia em si, né? O que você faria naquele dia. Mas eu vejo que é justamente isso, em vez de ficar olhando tanto então para fora, né? Olhar para dentro, olhar para esse momento que você, como que era quando vocês estavam juntos, né? O que você pode fazer então nesse momento? Então, às vezes é isso, às vezes tem gente que gosta, né, de ir no cemitério, levar flor, ou lugar que jogou cinzas, ou acender uma vela, né, fazer aquele almoço, enfim, fazer algo que conecte, né? Escrever, como eu falei, também gosto muito dessa ideia de escrever, é uma coisa que eu faço muito mesmo. Então, escrever uma carta, né? Às vezes ouvir música, eu sei que tem coisas assim que o primeiro dia dos pais, eu falo que é muito difícil, porque você nunca passou por isso antes. Então vai ser uma coisa assim, né, novidade. Então você vai testando, você vai começar a testar, experimentar o que funciona para você, o que não, porque de novo não tem uma receitinha aqui, né? Então eu acho que cada ano, cada data, né, você vai e tenta fazer uma coisa. E se essa primeira data não te dá vontade de fazer nada, tudo bem também, então não faz nada, né? Fica na sua, se não quiser ver ninguém, também. Né? Eu acho que a gente tem que também respeitar esse momento inicial, que é mais difícil mesmo. Sim. Eu acho que saber lidar com o novo é sempre o grande problema, né? Independente de ser relacionado com a morte ou não, né? Agora a gente sabe que está vivendo uma nova forma de se relacionar com o mundo, né? Mas olha, quanta coisa interessante que isso possibilita. A gente nunca ia estar fazendo uma live aqui, que a gente está fazendo agora, se não tivesse uma pandemia acontecendo, né? E a gente olhar o início disso, né? Que era tão, meu Deus, como vai ser agora? E como... A gente não via, né? Não imaginava quanta mudança ia ter, assim, quanta adaptação ia ter. E agora a gente está colhendo muito. É a mesma coisa com a morte. Então a gente fica assim, eu nunca mais vou, não tem mais sentido minha vida, eu não vou mais viver, eu não sei como vai ser. E vai, né? Mas tem que ir aos poucos, não é esperar, morreu já querer ressignificar, que isso não existe. A gente tem essa pressa, né, Mari? Se a gente for pela teoria mais clássica do luto lá da Elizabeth Kubler-Ross, né, a gente não quer passar por todas as fases para chegar na aceitação, né? É onde que eu aperto aqui para chegar na aceitação logo, né? Qual que é o botão que eu clico? E acho que isso é muito do reflexo da sociedade, né? Porque lá fora tá todo mundo, né? Ah, mas você tá chorando ainda? Ah, mas você tem que superar, mas deixa, né? A vida segue, enfim. As pessoas também ficam te cobrando essa melhora logo, né? Essa superação. E acho que isso também impressiona muito. Eu acho que esse ponto é muito interessante, né? Você estava falando da questão das diversas perdas. Eu já tinha percebido que eu tinha tido diversas mortes na minha vida. Mas sabe quando eu realmente me dei conta? Foi quando eu escrevi meu doutorado, né? Minha tese de doutorado, olha só. Meu pai morreu em 2008, a minha tese eu defendi em 2019, né? Então, 11 anos passaram. E aí, quando eu estava elaborando a apresentação da minha tese, eu parei um momento assim, eu falei, eu perdi muita gente. E aí eu fui contando, né? Foi meu avô com 14 anos,
meu padrasto com 15 anos, um amigo muito próximo com 18, um outro amigo não tão próximo com 20, meu pai com 24, minha madrasta, a esposa do meu pai morreu depois também, depois de 6 anos, e aí depois eu tive a perda de uma gestação de gêmeos, e aí eu falei, cara, é muita perda que eu passei e eu não Muita tinha dado perda. conta. E é total sentido aquilo que você falou no começo, né? Tem alguns, e isso é uma pergunta bastante frequente também que eu sei, né? Mas eu vou ter que viver o luto? Meu, se você não viver no momento, em algum momento o luto vai te cobrar. Oi, tô aqui, No né? momento a conta chega, não tem jeito, não tem como É passar por isso. uma perda, não. Tem vários comentários aqui, Gu, queria ver se a gente... Eu Ai, meu Deus. vi, é possível ser feliz após a perda de alguém tão importante? Fabrícia, né? A vida me presenteou logo depois da perda do meu pai com uma gravidez. Um momento bonito de ressignificar o Dia dos Pais. Né? A sensação de infelicidade tem prazo de validade. Ixi, é isso, né? A gente parece que sempre precisa ter realmente uma... Né? Pô, e aí? Onde que é? Né? Onde que Uhum, tá? uhum. Mas é isso, né? Eu acho que para a Fabrícia é possível, com certeza, né? Depende da forma com que a gente vai lidando com as emoções, mas sim, é possível, né? A gente superar uma perda, né? E sim, é possível a gente fazer vencer o prazo de validade da infelicidade e voltar a ser feliz, né? Mas é isso, a gente não consegue ter uma linha igual para todos. Né? Não dá, porque também tem muita coisa que influencia aí, né, no processo de cada um. Então, né, a forma que foi a morte, qual que era o vínculo que você tinha com essa pessoa, né, se você tem outra rede de apoio, se aquela pessoa era tudo na sua vida, porque é muito mais difícil também quando você concentra tudo em uma pessoa só. Se você perde essa pessoa, o que que te sobra? Né? Então, tem várias coisas aí que a gente tem que analisar e tem que daí também ficar... ter uma atenção, porque às vezes você pode precisar, né, de uma ajuda psicológica, enfim, Uhum. para auxiliar nesse processo, né? Eu costumo dizer que a maioria dos lutos não vão precisar, é algo natural que a pessoa mesmo, né, vai se desenvolvendo e pronto. Mas em alguns casos, né, aí, né, em luto mais complicado, aí é necessário. Sabe uma coisa também que eu gosto de falar bastante, assim, Mari, é que o que a morte física me mostrou é que ao longo da vida a gente morre tantas vezes, em tantos momentos, e a gente não se dá conta, né? Parece que é sempre só o físico. E eu gosto muito de usar o exemplo da criança, né? Criança, a gente, né? A gente nasce morrendo, né? A gente já sai de um Uhum. lugar quentinho, a gente nem fazia força para se alimentar, a respiração era de outro jeito, de repente a gente tem que respirar, tem que se alimentar de outro jeito, tem um monte de barulho diferente que eu não ouvia nada lá na barriga da minha mãe, né? E aí depois vai crescendo, depois eu não tenho mais o peito, depois eu não tenho mais a minha naninha, depois eu não tenho o brinquedo que eu mais gosto, depois eu troco de escola, eu não tenho mais a professora, e a gente não percebe essas perdas ao longo da vida, né? E eu acho que essa é a grande sacada e o grande problema da gente não falar sobre a morte, né, e a finitude. A gente desaprende a estar frustrado e quando a frustração vem, é uma pancada muito grande, né? Sim. São várias perdas, né? A gente vai vivendo aí e que seriam oportunidades da gente, né? Pensando, então, desde criança, já ir ensinando a criança a lidar com essas perdas, né? A vivenciar esse processo também, e entender que tudo tem um começo e tem um fim, né? Esse é o ciclo e esse é o natural. Mas Aí é o tem que precisa mudar. Ah. a Márcia falou ali, né, sobre o pai em 2016, a mãe em 2018, né, e aí a gente já entra em outra questão, né, o quanto um luto entra em cima de outro, né, quando parece que você está Quanto superando um intensifica, luto. né? É, Isso, às vezes a gente tem uma perda que depois que parece que ela não deveria tomar toda aquela proporção, mas por quê? Mas a gente não vê que teve outras perdas antes que vieram junto, que bate junto ali com aquela última perda, né? Então isso é uma a, coisa bem importante. a Josiane, né, falou nessa questão
perdeu o irmão com 11 anos, meu pai com 50, agora eu perdi minha irmã com 28, né, com relação à Covid, que a gente sabe que é um cenário mais complicado, né, e depois ela fala dessa questão, né, que está consumindo ela demais, né, constantemente. E eu acho que é isso, né, José? É perceber isso, perceber o quanto você consegue encarar isso e o quanto você está precisando de alguma ajuda, né? Alguma ajuda profissional. Não são poucos profissionais que trabalham com luto, né? A Mari está aí, um exemplo de uma profissional, né? Mas a gente sabe que tem outros profissionais que estão atuando nessa área forte, né? E que é realmente necessária, né? Como saber se o profissional está ajudando? Parece que tem dias que não consigo enxergar uma evolução. Ó, Mara, isso aí já é para você. A Patrícia perguntando. É que entra de novo naquilo da gente querer logo o resultado, né? Então, o processo terapêutico é devagar, o processo de luto é devagar. Então, né, vai depender daí do processo de cada um. Mas não é rápido mesmo, porque é uma dor mesmo, é algo que não sei quem você perdeu, mas era algo que fazia parte do seu mundo ali, né? Então, quando isso é tirado, você bagunça tudo, então você vai ter que reorganizar, você vai ter que reconstruir muita coisa e se reconstruir também, né? Porque Isso. parte sua vai junto com aquela pessoa. Só que parte daquela pessoa fica em você. E é isso que a ideia do luto, de elaborar o luto, é resgatar isso que fica em você. É perceber que você não tem que ficar mais buscando coisa externa para ter a pessoa, né? Ter essa garantia de que ela está dentro, de que você pode acessar ela agora no momento que você quiser. Ela nunca esteve, na verdade, tão perto de você quanto agora. Né? E é engraçado acabando isso, o nosso né, tempo. Tô ligado. Tá acabando o nosso tempo, agora que eu olhei aqui. Vou fechar. Já vou aproveitar e fazer o fechamento. Isso Fecha, então. Tudo é muito pessoal, realmente, né? Eu acho que viver a morte, como a gente vai viver o Dia dos Pais sem ter um pai, isso é muito pessoal e vai ser uma construção muito bonita, né? Por que eu falo que é bonita? Porque ela é só sua, né? Ninguém vai poder fazer isso por você. E eu gosto de dizer também que o luto, né, a morte, passar pela morte, não é algo que você simplesmente supera. Você aprende a lidar com isso, né, e você vai lidar de uma forma diferente. Hoje eu estou aqui contando essa história, mas pode ser que amanhã eu decida contar e eu não consiga contar sem chorar. Né? E isso não tem problema nenhum, tá tudo bem, né? Tem afeto aqui dentro. Né? Aí eu queria dar o exemplo do meu avô, né, que desde que meu pai morreu, ele nunca mais saiu de casa. Né? Mas é uma pessoa extremamente dura, que se você falar de terapia, ele não vai nem saber o que é isso, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que vão lidar dessa forma. Né? Mas, enfim, eu acho que a morte vem nos ensinar muito sobre a vida, né? Eu acho que essa é a ideia. Eu queria te agradecer, Mari, mais uma vez pelo convite. Muito, muito, muito bom estar com você, trocar essa ideia, estar com essa galera toda participando, né? Quantas pessoas se afetam com isso de alguma forma. Eu queria já aproveitar e fazer uma propaganda, que em 2013 eu escrevi, 2012, eu escrevi um livro, O que é a Morte, que é um livro infantil, né? E aí eu usei ele no doutorado e tudo, e agora eu decidi fazer ele acontecer mesmo. Ele vai estar sendo publicado até o final do mês, ele já vai estar na área. Que aí bom. Eu divulgo, Aí vou tu fala que a divulgar gente divulga aí, o pessoal vai gostar. Então Obrigado, tá, gente, obrigada, Gu, de novo, pela presença aí, por essa troca, acho que foi muito bom, passou muito rápido, né, a gente se empolga nesse assunto, tem muita coisa sempre para falar, mas por enquanto tá bom, aí a gente, isso também é saber lidar com o fim, né, uma hora acaba, né, gente, então é isso, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por compartilharem também a história de vocês aí nos comentários, infelizmente não dá para dar atenção para todos, mas foi muito bom mesmo, gente. Obrigada. Salva a live, hein, Mari? Sim. Estará salva. É só encerrar aqui ou ela encerra sozinha? Encerra, né? Mas você pode encerrar que é mais seguro. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, Mari.